Olá, gente. Shalom, shalom. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Olá, gente. Mais essa mentoria aí, que eu creio que vai ser forte. Meu Deus. Portais e pontos de acesso. Gente, isso aqui é um assunto muito delicado para falar a respeito dessas coisas aqui, né? Eu mesmo resolvi fazer aqui no monte, porque vocês vão ver, é um assunto aí bem delicado para falar a respeito dessas coisas aqui, principalmente de portais, pontos de acesso, né? Eu resolvi fazer aqui no monte mesmo porque, né, mais tranquilo, porque você falar a respeito desses assuntos aqui, gente, pensa, é muito pesado, cara, é muito pesado mesmo, né? Eu sei do que eu estou falando, quando você começa a mexer, né, e falar a respeito desses assuntos aqui, é como se você pegasse uma vara e cutucasse um ninho de marimbondo, né? Então você já tem que estar preparado para as lambadas, né? Porque realmente a mente de pessoas vão se abrir realmente para receber desse conteúdo, para se blindarem, né, contra essas ciladas que realmente os bruxos, satanistas, pessoas até mesmo com influência no seu coração ali para querer, né, fazer o mal contra a vida dos filhos e filhas de Deus. Então esse aqui realmente vai ser uma arma, né, no mundo espiritual para você se defender, realmente um conhecimento para você realmente se defender, né, referente a esses portais e os pontos de acesso. Gente, então, se eu fosse você, né, já vai se preparando aí com a sua caneta, né, com o seu caderninho para você ir anotando aí, porque vai ser forte, né? Já te garanto isso aqui que vai ser forte, né? As pessoas que forem entrando ali, já coloquei o link lá, né, no grupo ali, para as pessoas que forem entrando lá, né, você que for entrando, né, já vai se preparando aí. Eu vou orar também para que o Senhor blinde também nessa live, blinde a sua vida, a sua família, realmente, porque as coisas que vão ser ditas aqui, gente, é forte mesmo. Não estou de brincadeira, né? Não é só por conta de ser aqui, né, por conta do título ou algo do tipo aqui, né, que está escrito ali dos portais e pontos de acesso, mas é porque eu sei o que vai ser dito aqui, o que vai ser falado aqui, né? E isso gera realmente no mundo espiritual um ataque, né, um levante, né? E desde já eu já quero agradecer ao Senhor realmente por aquilo ao qual Ele irá fazer nessa live, pelas coisas ao qual irá ser compartilhada, que em nome de Jesus eu não venha atrapalhar, né, aquilo que o Espírito Santo queira transferir aqui através do conhecimento, através da graça, dessa unção, dessa presença maravilhosa. Amém, gente? Em nome de Jesus, que venha ser dito aqui, que venha ser falado aqui, tudo aquilo que o Espírito Santo queira transmitir, que não venha, né, a atrapalhar o mover do Espírito Santo, daquilo ao qual Ele queira fazer aqui nessa live. Amém, gente? Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, blinda, Senhor, as nossas vidas, blinda, Senhor, a minha vida, primeiramente, Senhor. Em nome de Jesus, contra qualquer ataque, Senhor, blinda a vida da minha família, de cada um dos meus familiares, em nome de Jesus, que eles estejam blindados agora pela tua proteção, Senhor, a proteção angelical, Senhor. Que arcanjos de alta patente estejam lá, Senhor, ao redor da minha família, blindando a cada um deles, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, blinda, meu Senhor, a vida dos teus filhos e filhas, Pai, que estarão ouvindo, meu Senhor, desta transmissão, meu Senhor, daquilo ao qual o Senhor irá liberar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir essa blindagem, Pai, sobre os teus filhos e filhas. Prepara a nossa mente para receber do maná celestial, prepara o nosso coração, Senhor, para receber da tua palavra, meu Senhor, dos teus conhecimentos, Jesus. Mistérios profundos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos prepara para receber mais de Ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Já quero te pedir, Senhor, anjos posicionados aqui, meu Senhor, ao meu redor, Pai, blindando, meu Senhor, para que nada dê errado, meu Senhor, nessa transmissão, para que tudo flua corretamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Blindagem, Senhor. Blindagem. Sim, Senhor. Essa redoma de fogo, Senhor. Essa blindagem espiritual, meu Senhor. Desses arcanjos de batalha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Blindagem espiritual, Pai.
Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Eu tô tô sentindo já meu corpo já começar a ficar em chamas já, cara. Eu já tô sentindo já a unção fluindo já muito forte, porque eu sei que realmente isso aqui vai ser uma live, né, onde vão ser liberados aí chaves aí profundas. Eu sei disso, né? E eu já tô sentindo já a presença de Deus muito forte mesmo. E eu creio que mente de pessoas aqui serão abertas realmente para entender a respeito desse assunto, né? Talvez para algumas pessoas vai ter pessoas que realmente às vezes vão se complicar às vezes para conseguir entender, mas eu já te asseguro aqui para você ver e rever essa live depois, amém, gente, para você entender tudo certinho. Você aí que tiver uma caderneta ou uma caneta, já fica aí, né, com essa caderneta, com essa caneta já pronto aí, realmente para anotar daquilo que vai ser transferido aqui, amém, gente? Porque eu creio que o Senhor vai liberar chaves profundas, amém, gente? Vamos lá? O que é, né, realmente esses portais e pontos de acesso? Certa vez, né, não só como agora, mas lá atrás também, era muito se comentado sobre isso, né, por pessoas que até mesmo entravam em contato falando a respeito disso aqui, a respeito desse assunto, desses portais, né, às vezes as pessoas mais novas que estão entrando agora, né, no Evangelho, estão realmente conhecendo acerca da unção, acerca dos dons espirituais, acerca dos moveres, né, tem muitas pessoas que se complicam realmente para entender a respeito dessas coisas. Pessoas que estão entrando agora nessa caminhada. Imagina, na nossa inocência, realmente na nossa inocência, quando nós éramos ali pessoas, nenenzinhos, né? Pessoas como se fossem nenéns, né? Espirituais ali que estava começando a gatinhar ali, começando a dar os seus primeiros passos, a entender realmente o que significa tudo isso, né? Crianças espirituais, né? E aí nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, né, e vamos adquirindo o alimento sólido, né, ao qual vai trazer realmente o crescimento, uma estrutura espiritual sobre a nossa vida. Amém? Então, no começo, nós temos realmente isso dentro de nós, realmente para nós começarmos a crescer, né? Vai chegar um tempo na sua vida, na vida de algumas pessoas, que realmente você vai perceber isso, né? Que você vai perceber que existe algo muito mais além, né, daquilo ao qual você está ali vendo ou contemplando, né? E você vai querer adquirir isso, você vai querer ter isso sobre a sua vida, realmente para você vivenciar o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Então, no começo, realmente nós temos essa visão de inocência, de não compreender muitas coisas pela falta de conhecimento. Oséias 4:6 diz que o meu povo tem perecido porque lhes falta o entendimento, o conhecimento. Nós já sabemos a respeito disso, né? Muito se ouviu falar que realmente o povo de Deus tem perecido, realmente tem perecido, sendo destruído porque eles faltam conhecimento, né? Os filhos das trevas realmente estão, digamos assim, à frente dos filhos de Deus por conta do conhecimento, né? Tem muitos filhos e filhas de Deus que realmente não se comprometem com os ensinos, realmente de investir no seu próprio ministério para ter um amadurecimento e um crescimento espiritual sobre a sua vida, né? Eu conheço aí até mesmo de pastores, líderes, né, que realmente não querem se comprometer com o seu ministério, né? Já descobriu o seu chamado, tem a sua vocação de pastor, ou apóstolo, ou profeta, evangelista, ou mestre, né? Só que não se dedica, não se aprofunda mais no chamado, no ofício ao qual Deus entregou para essa pessoa, né? A pessoa quer só viver ali no raso, não quer se aprofundar em níveis maiores, quer somente ficar ali no raso, né? E quer trancar outras pessoas juntamente com ele, né? Ficar ali no raso e não quer se aprofundar. Ou seja, enquanto essa pessoa ficar ali no raso, né, os filhos das trevas estarão realmente obtendo mais informações, realmente crescendo no conhecimento e destruindo os filhos de Deus, né? Fazendo aí até mesmo projeção astral. Ô, glória, agora acertei. Projeção astral. Eu tava com outra palavra aqui na cabeça, mas agora foi. Projeção astral, né, saindo do corpo para lançar encantamentos, feitiços, fazendo outras coisas que até mesmo os filhos de Deus não têm conhecimento a respeito disso, né? Você vai perguntar para muitos aí, até mesmo líderes pastores, para ver se eles sabem a respeito disso, desse assunto sobre projeção astral, né, que bruxos satanistas fazem, eles vão falar o que é isso, né? Nem sabem o que é, né? E vai falar, sabe o que é arrebatamento de espírito? Alguns vão falar a respeito de testemunhos que ouviram falar na Bíblia e tudo mais.
E aí você vai falar para a pessoa assim, tá, mas você sabe usar desse arrebatamento do espírito para guerrear nas regiões celestiais contra esses camaradas aí que fazem essa projeção astral aí, para realmente ferir os filhos e filhas de Deus? Aí a pessoa vai dizer não, né? Por falta de conhecimento, a pessoa não sabe como se faz, né? E realmente a pessoa leva uma surra no mundo espiritual através desses satanistas, demônios que fazem projeção astral, né? Eu já vou começar assim com os dois pés no peito, falando a respeito disso aqui, cara. Porque não adianta, né, querer trazer esse assunto aqui sem falar a respeito disso aqui. Isso aqui é profundo, cara. É uma das coisas que você vai ver que vai se encaixar de acordo com aquilo ao qual nós vamos dar o pontapé inicial aqui para falar a respeito dos portais e os pontos de acesso. Você vai ver que vai ter uma ligação muito profunda falando a respeito disso, do arrebatamento do espírito e da projeção astral. Você vai perceber. E você precisa ter conhecimento das duas coisas. Das duas coisas. Primeira, se você nem saber o que é projeção astral, como você vai saber quando você estiver debaixo de uma influência de ataque, né? Realmente, debaixo de uma influência de ataque, né? Tem muitas pessoas que recebem ataques espirituais, né? De acordo com isso, dessa projeção astral, realmente desses bruxos satanistas que eles vêm, entenda isso, porque eles vêm. Se você nunca teve uma experiência como essa de batalha espiritual, né? Com esses bruxos satanistas, te prepara, né? Pode se preparar, porque realmente você que está entrando agora nesse caminho, nesse percurso de ter um crescimento espiritual sobre a sua vida, você pode ter certeza que vai acontecer uma hora ou outra isso na sua vida, querido. Querido do Senhor, querida do Senhor, querido do Senhor, você pode ter certeza que isso vai ocorrer pelo menos uma vez na sua vida. Você pode ter plena certeza disso. De você ver, né, a pessoa ali a olho nu, cara. Não é você ver vi um flash, vi um vulto. Não, não estou falando disso. Estou falando de você ver a pessoa física mesmo, aparecer na sua frente. Mas é projeção astral, não é a pessoa real. Só é projeção astral, ou seja, o espírito da pessoa está ali na sua frente. Isso ocorre, cara, ocorre. Mas como isso pode ocorrer, né? Como é que eles conseguem ter esse saber aonde a pessoa está, conseguir vir em projeção astral para conseguir se materializar e aparecer ali na frente da pessoa? Aí que tá, nós vamos começar a entrar nesse assunto para falar a respeito disso, né? Mas eu tô dando exemplos aqui realmente para que as pessoas entendam como funciona, né? Realmente como funciona e como acontece nesses momentos, né? De ataques. Acontece isso direto, gente. Certa vez eu estava falando sobre os horários, né? E as datas proféticas que ocorrem. Você vai perceber que geralmente na sexta-feira, quais os horários específicos que macumbeiros, né? Vão ali fazer ofertas de macumba, feitiçaria. Qual a data, né, qual o dia da semana e o horário específico ao qual eles fazem as entregas, né, das macumbas e feitiçarias? É na sexta-feira, cara. Sexta-feira, às 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde, você vai perceber que é o horário específico, né, específico, aonde eles começam a fazer ali os rituais, né, para entregar ali para Iemanjá e não sei o que lá que eles entregam lá, né, mas você vai perceber que eles fazem essas entregas aí para esses demônios aí, para esses Exu, nesses horários, né, e geralmente na sexta-feira. Por quê? Porque geralmente na sexta-feira para o sábado, né, no sábado, existe ali um portal específico que é aberto sempre nesse horário específico, que é às 3 horas da tarde ou às 3 horas da manhã. Nesse horário específico, cara, aonde realmente o mundo espiritual está muito mais ativo. Muito mais ativo, cara, muito mais ativo. E eu já estou dando um pontapé inicial para falar a respeito dos portais, para você entender. Existem portais? Existem, né? Sobre a terra você vai saber que existe, né, até a Bíblia descreve, né, que Jacó, após fugir do seu irmão Esaú, né, ele teve um encontro, as pessoas dizem que era um encontro aquilo, né, que ele teve um encontro com o Senhor, a qual ele viu uma escada descendo do céu e anjos desciam e subiam naquela escada. Na verdade, aquilo era um portal, né, um portal que estava realmente ligado entre a terra e o céu, ao qual Jacó descobriu, né, Jacó que depois se tornou Israel. Jacó descobriu aquele portal, né, um portal ao qual ele viu uma escada, né, ligada entre a terra e o céu, e anjos desciam e subiam por aquela escada. E ali ele viu, né, Jacó viu realmente aquilo, contemplou, e ali ele montou o altar, chamado Betel, que significa casa de Deus. Ali ele levantou o altar, naquele local onde ele viu aquele portal aberto, uma escada. Então existem realmente portais nessa terra. Se você pedir ao Senhor, se você se aprofundar, você vai ver que você vai descobrir que não existe somente um ou dois, mas existem vários espalhados pela terra. Isso aqui é incrível, cara. Cada um desses portais tem realmente uma significância, tem realmente um significado cada portal. É incrível isso aqui. Tem autoridades que são liberadas, né, em cada portal específico. Eu falei até mesmo que eu tive uma experiência aí em espírito, ao qual eu tive realmente o arrebatamento de espírito. Glória a Deus que eu estou falando aqui, mentoria.
né? Não estou falando em live aberta aqui, né? Porque senão estaria lascado, né? Em falar isso aqui, né? Na mentoria é mais fácil, na verdade na mentoria é mais fácil de falar isso aqui, né? Do que falar em live aberta, live pública, né? Essas coisas aqui, porque se você fala em live pública, muitas pessoas às vezes não compreendem, né? Não vão compreender realmente o significado disso tudo, né? Pessoas que são novas agora, novos convertidos, né? Que às vezes não entendem muito relacionado a esse assunto aqui, né? Mas eu tive essa experiência realmente no arrebatamento espírito, né? Onde eu fui arrebatado, mas antes dessa experiência eu tinha recebido profecias. E muitas profecias, cara, que eu ia pisar na África e o Senhor falando, várias pessoas vindo ali entregar profecia e falando, olha, apóstolo, eu vejo você pisando na África, eu vejo uma bandeira da África, bandeira da África, bandeira da África. E eu falando, meu Deus, que mistério é esse, né, que tá acontecendo, recebendo profecia que eu vou pisar na África, né? Daqui a pouquinho eu tô vendo que eu vou ter que comprar minha passagem e ir pra lá, porque tem alguma coisa lá que Deus quer, né, fazer, né? E eu tô com uma pulga atrás da orelha para descobrir o que é, né? E aí eu pedindo para Deus, falando, Senhor, eu quero descobrir agora, né? Por que o Senhor tá me alertando tanto em profecia que eu vou pisar na África? E aí eu tive uma experiência em espírito, né? Uma experiência em arrebatamento em espírito, a qual foi arrebatado, e eu vi um local lá específico, né? Lá dentro da África. Eu fui lá em espírito, entrei lá dentro. É incrível isso aqui, cara. Quando você realmente você segue o propósito de Deus para descobrir, realmente desvendar o que Deus tem com você, né? O que Ele quer fazer através de você. Por isso que eu digo, sempre anote ou grave ou lembre das profecias ao qual você recebe. Eu anoto, eu até mesmo gravo ali as profecias ao qual eu recebo para não se esquecer, né? Tem pessoas que vão receber profecias e já se treme ali todo, cai no chão, aí a pessoa se levanta e pergunta, tá, você sabe o que você recebeu da profecia? A pessoa fala, não, né? Eu só caí na unção ali, a pessoa nem sabe, né, o que a pessoa recebeu na profecia, né? Você precisa realmente gravar e ficar escutando aquilo que você recebeu naquela profecia, né? E você vai orar em cima daquilo ao qual você recebeu através daquela profecia. Entenda? Uma profecia ao qual você recebe não é apenas para fazer show gospel ali, né? Você recebeu uma profecia, né? É porque Deus, né? Deus tem um carinho com você e fala com você, né? Ou seja, Deus está falando com você através de uma profecia porque Ele se importa com você. Não é somente isso. Deus está alertando você realmente para você se aprofundar ou crescer de acordo com aquilo ao qual Ele está liberando sobre a sua vida, né? Então vai existir coisas que Deus vai liberar sobre você através de profecias, ao qual Ele vai alertar os profetas para te entregarem, né? Ou até mesmo o Senhor vai falar com você através de sonhos, visões, ou até mesmo profecia, né? Profetas, ou até mesmo o Senhor fala com você, né? Para avisar você realmente de coisas que irão somar com aquilo ao qual você já carrega, né? Com o seu chamado, com aquilo ao qual Deus chamou você para fazer, né? E aí eu comecei a orar, né? Comecei a orar pedindo para o Senhor, Senhor, agora eu quero saber, né? O porquê que eu recebi tantas profecias assim que eu vou pisar na África, né? E eu tive uma experiência, né, em espírito. Nessa experiência eu fui em espírito e entrei no local tal, né? Lá dentro lá. E eu vi esse portal. Gente, é uma das cenas lindas, né? Portal. Né, o que eu vi, tem muitas pessoas que têm isso na sua mente, né? Que portais são, né, um negócio, uma auréola assim redonda, né? Que aí tem um negócio redondo assim no céu, que aí desce um ser ali, alguma coisa do portal. Eu não vi desse tipo, eu vi de outra forma, né? Eu vi, na verdade, um risco, né? Um risco assim, meio que um risco assim, e uma luz nesse risco, né? E uma luz assim, e ele se abria assim, ó. Começava a se abrir assim, não em forma de círculo, mas meio torto assim, ele se abria torto assim e ia se abrindo assim, ó. Ele começava a se rasgar assim, se abrir. Eu vi dessa forma, né? E quando ele se abriu, eu vi, tive uma visão dentro do círculo na hora que ele se abriu. E ali estava a autoridade para a ressurreição de mortos, né? Estava naquele portal. E eu vi isso na hora que eu tive a experiência. Eu vi ele se abrindo, na hora que eu olhei lá dentro do portal, eu vi, né? Eu vi cenas eu até tinha relatado isso aqui, acho que eu falei, eu vi cenas do Smith Wigglesworth, eu vi outros homens, até mesmo mulheres de Deus, né, pegando pessoas pela mão, assim, que estavam assim deitadas, mortas, assim, praticamente, levantando pela mão e pessoas se levantando. Eu vi cenas como essa, né, e deu para entender que era aquilo, que significava aquilo, que eles estavam levantando os defuntos, as pessoas mortas, né, e eu vi aquela cena, quando o portal se abriu assim, eu vi. E aí ligou uma coisa na outra, eu pensei, cara, tá aqui a autoridade para ressurreição de mortos. E era uma das coisas que eu tava pedindo muito para Deus. E eu tava pedindo muito isso aqui para Deus, falando, Senhor, será que eu vou passar por essa terra, né, e não vou poder contemplar isso aqui, não vou poder ver isso aqui em vida, né, ver pelo menos um cadáver, uma pessoa morta ressuscitando para manifestação da tua glória, Senhor, eu quero contemplar isso aqui, eu quero ver isso,
Eu quero ver isso, Senhor. Eu quero ver isso. Me permita vivenciar isso, pelo amor de Deus, né? Pedindo isso para Deus, sim, com uma fome e sede incrível. Acendeu algo assim dentro de mim muito forte, né? Para querer vivenciar isso. Eu não sei você, mas eu sou meio louco para essas coisas, né? Eu falei para Deus, Senhor, eu vou passar por essa terra, né? E não vou poder experimentar isso. Eu quero ver isso acontecer diante dos meus olhos, né? É muito lindo você lá ler, né, as histórias a respeito de Jesus que chamou Lázaro para fora, né? Smith Wigglesworth, que ressuscitou mais de 20 pessoas no seu ministério, Red Becker e outros aí que já aconteceu manifestações como essa de ressurreição de mortos. Uma coisa é você ler, agora outra coisa é você orar, cara. É você orar. Imagina essa autoridade para ressurreição de mortos ser tão forte na sua vida ao ponto de você ver ali, às vezes, sei lá, um cachorro. Às vezes que foi atropelado ali, o cachorro foi atropelado na rua, né? E você olha o cachorro ali atropelado e o cachorro morreu. O cachorro, plá, foi atropelado, ele rolou. Você foi lá, botou a mão no cachorro aqui, né, pra ver se ainda tá bombeando sangue, pra ver se ainda tá batendo o coração, parou, né, o cachorro morreu. E você vai lá, coloca a mão, orou ali, o cachorro volta a viver, né, na frente de um monte de pessoas, as pessoas já ficam maravilhadas ali, você já começa a falar de Jesus e pessoas já entregam a sua vida para Cristo. É dessa forma aí que eu tô falando, cara, porque os sinais realmente é para isso, não é para trazer show gospel, para levantar o nome de uma pessoa, tipo, não, é para conversão de almas, para que as pessoas venham a aceitar a palavra de Deus e as pessoas venham a se converter. A coisa mais linda no evangelho é a conversão de almas, querido. A conversão de almas, de pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Isso aqui é lindo demais. Lindo, é para isso que serve realmente os sinais. As manifestações dos sinais, é para isso que serve. Amém? E eu vi aquela cena, e eu falei, ai papai, eu vou querer isso aqui também, né? Era isso aí que eu tava buscando, era isso aí que eu tava querendo. Eu falei, ah não, eu vou querer isso aqui. E ali acendeu uma chama e eu comecei, meu Deus, vou começar a gerar, e tô gerando ainda, né? Tô fazendo uns atos proféticos aí, tô fazendo umas loucuras para conseguir pisar naquele local. E aí eu entendi algo, eu entendi, mas por que que todas as pessoas não conseguiram pisar lá para receber dessa mesma autoridade, desse portal que está lá, né? Porque aonde está esse portal fica bem no local onde eles fazem sacrifício de crianças, lá dentro da África. Cara, e pensa no ambiente que é uma opressão terrível, cara. Quando eu tava em espírito lá, eu tive essa experiência em espírito, né? E em espírito, cara, dá pra sentir o nível de opressão daquele local. Imagina você lá fisicamente, só em espírito já dá pra sentir o nível de opressão que estava naquele local. Agora imagina você presencialmente lá em carne e osso ali, imagina o nível, cara, de opressão que não tem naquele local, né? Eu até vi até mesmo um relato lá do pastor Júnior Trovão, que falou quando ele foi lá, né? Que ele entrou, cara, ele entrou lá, né? Ele falou que ele sentia, cara, os bruxos, os feiticeiros virem em viagem astral com corpo e tudo, cara, com corpo e tudo. Eles vinham próximo dele, encostavam assim, ó, só chegavam e encostavam perto dele assim e falavam: se você não sair daqui, nós vamos te matar. Cara, ele falava que sentiu o corpo do pé até a cabeça, gelava, gelava. Sabe aquele frio, aquele arrepio na espinha, né? Não sei se as pessoas já tiveram ou tem isso, né? Não sei. Por exemplo, dá um exemplo assim, às vezes não sei se já aconteceu isso com algumas pessoas, comigo já aconteceu isso, né? Espero eu não ser o único, né, a sentir isso, né? Às vezes, sei lá, você tá subindo ali vou dizer um monte assim, que nem o Monte Anhangá, você tá subindo lá o Monte Anhangá, tem as pedras que são assim, né? E às vezes tá meio úmido e você ali tá ali, né? E é alto, né? No caso, se você escorregar ali, você já era, né? E aí, de repente, você sobe assim, você dá aquela escorregadinha, você dá aquela escorregadinha assim com o tênis e dá aquele arrepio, cara, na espinha. Sei se você já teve isso já, de você sentir aquele arrepio que dá na espinha, assim, você, meu Deus do céu, né? Quase que eu, né, já vi o filminho da minha vida aqui, quase que eu já vi o filme da minha vida aqui, né? Dá aquele arrepio na espinha, né? Por conta de você quase ir ali para pacote, né? Quase que você tomou um pacote ali, mas não aconteceu, mas quase aconteceu. E aí daquele frio, né, no estômago, nas entranhas, assim, daquele arrepio na espinha, né? Eu tenho isso, né? Não sei outras pessoas, mas eu tenho isso, né? Que quando dá aquela sensação que, assim, que você quase caiu, uma sensação assim de perigo, te dá aquele alerta, assim, né? Parece um alerta que o corpo emite, assim, né? Dentro de nós, assim, né? E ele falou que sentiu isso, né? O pastor o Júnior Trovão, né? Falou que sentiu isso quando ele estava lá dentro, né? Ele falou que realmente é um nível de opressão, cara, terrível, né? Mas tem lugares específicos, não é em todo lugar na África que é assim, tem só lugares específicos que é dessa forma, né? Não é a região inteira que é dessa forma, tem só locais específicos, que eu creio eu ser
né, os locais onde realmente esses bruxos aí, satanistas, fazem, né, fazem esses sacrifícios de crianças, né, que realmente ali, por exemplo, né, eu quero que você entenda isso aqui. Como se abre um portal ou como você identificar portais? Você vai entender isso aqui. Para abrir portais, geralmente se faz em um ambiente onde você ora muito naquele local. Ou seja, você separa um local específico, às vezes na sua casa, ou num monte, numa mata, assim, não sei, algum lugar específico. Você foi lá e separou, né, um local específico para você começar a buscar ao Senhor, para você orar. E aí você se compromete em orar somente naquele local. Quanto mais oração você faz naquele local, mais aquele local vai ficar sensível. Vou dizer mais uma vez. Quanto mais você orar no mesmo local, mais aquele local vai ficar sensível. Muito sensível, cara. Vai se abrir-se um portal naquele local. Ao ponto de ser o seu local específico de oração. Ou seja, você vai orar muito ali. Muito, 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 muito. E há de ser que se você colocar ali... Não sei, vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de fazer isso, de colocar tecidos, né, para enfeitar o local, colocar, sei lá, às vezes uma arca da aliança, um candelabro, algo profético, sabe? Colocar ali, tem pessoas que fazem isso, né, de colocar bandeiras, né, e pessoas que colocam tecidos, às vezes, eu já vi isso acontecer, por isso que eu tô falando. A pessoa vai ali e coloca, às vezes, tecidos para deixar bem bonito o local e tudo mais, e a unção, a presença, pelo fato de você orar muito naquele local, vai começar a se apegar nos tecidos que estão no local, ali onde você ora muito. Para você ver como isso é forte. Quanto mais oração você fizer no único local, no local específico onde você ora demais ali, essa unção, essa presença vai começar a se apegar nos tecidos. Ao ponto das pessoas às vezes visitar a sua casa ou visitar o local onde você ora muito, as pessoas vão chegar lá e vão dizer, Pai do Senhor, puf, caiu no chão, né? A pessoa vai só chegar assim, ô Pai do Senhor, puf, a pessoa vai cair no chão, por conta de não suportar o nível, o peso da presença de Deus que vai estar lá naquele ambiente, pelo fato de você orar muito somente naquele local. Ou seja, porque se abriu-se um portal sobre aquele lugar. Um exemplo aqui onde eu estou agora, né, nesse monte. O pastor desse monte, chamado Arthur, né, ele ora muito aqui nesse local. Sempre às 3 horas da tarde ele está aqui, né, orando direto aqui. Não só ele, mas sim como outras pessoas também que vêm aqui, fazem, né, campanhas, igrejas também, outras denominações, vêm aqui, trazem grupos de pessoas, eles sobem aqui, oram aqui com várias pessoas também, né? Aqui é um local mesmo de oração, onde as pessoas vêm para orar mesmo. Aqui é um local onde as pessoas não ficam, né, perdendo tempo de conversa e outras coisas, né? As pessoas vêm aqui realmente para orar, né? Você sobe aqui, você já sobe aqui já com esse pensamento, que você vai chegar aqui, você já vai orar, né? Você não pensa que você vai chegar aqui para ficar conversando com outras pessoas, que não existe isso. Realmente, aqui não existe isso. Aqui onde eu tô, aqui nesse monte aqui, não existe, né? Se você tentar conversar com alguma pessoa, você pode até conversar um pouquinho, mas de repente a pessoa já te interrompe ali e fala, ô irmão, a gente pode conversar, né, depois ali, porque agora eu quero tirar meu período para a oração aqui. A pessoa já começa a orar ali, ó, e vai horas, cara, vai horas de oração, né? Então tem gente que ora às vezes 3, 4, 5 horas direto, cara, aqui, ó, nesse barro bruto aqui mesmo, né, naquele barro mesmo, bem macio, é um barro bem macio assim que tem aqui em cima, né, aonde realmente as pessoas jogam com a cara no pó aqui, é incrível, cara. O nível de renúncia que as pessoas fazem, às vezes se ajoelha no chão, descalço, né? A pessoa sai daqui, às vezes rola ali no chão, né? Nesse pó aqui que tem aqui, né? Nesse barro aqui, a pessoa sai daqui tudo cheio de pó, né? Assim, do barro na cara, nas vestimentas, nas roupas. É lindo demais o nível do clamor de cada um, né? Quando vem orar aqui, interceder, né? Os seus níveis de oração aqui. Ou seja, por conta disso, realmente dá para sentir a atmosfera aqui no ambiente, né? Pessoas que acompanham as lives ou qual são feitas aqui, que eu faço aqui também, conseguem sentir isso. As pessoas que são mais sensíveis sentem realmente a atmosfera de cada live que eu faço aqui pelo YouTube, Instagram, né? As pessoas sentiam e testemunhavam isso para mim também, né? Por conta realmente desses portais que são abertos, né? Inclusive aqui, pelo fato de ter muitas orações aqui nesse local, realmente tem um portal aqui nesse local, né? Onde você sente a atmosfera da glória de Deus com muita facilidade, né? Algumas pessoas, só pelo fato de entrar, ali é a entrada lá, ó, ali atrás aqui, ó. Vocês estão vendo lá que tem
madeirinha aqui, ó, é uma entrada aqui. Ali tá a escada e você sobe aqui na escadinha e entra por aqui, ó. Né? Tem uma entrada ali. Só da pessoa entrar ali, colocar o pé aqui, cara, nesse gramado aqui, a pessoa já sente na hora, né? A manifestação da presença de Deus que é muito forte aqui em cima, muito forte, né? Eu tô até pensando já, eu vou fazer isso aqui também. Eu coloquei algumas aqui, né? Tem algumas bandeiras que estão aqui em cima aqui, que eu coloquei algumas ali, né? Outras aqui ali, né? Coloquei bandeiras ali que eu vou pegar mais umas bandeiras para colocar aqui também, né? Para deixar bem bonitinho, colocar bandeiras de países aqui em cima, para clamar também pelas nações, né? Tem a bandeira de Israel lá também, né? Tem a bandeira de Israel lá também, para clamar pelas nações também, né? E isso é forte, gente. Deixa eu voltar aqui, peraí. É forte isso referente aos portais, né? Aos portais, deixa eu voltar aqui, né? Como eu estava falando, aqui nesse local, pelo fato das orações, né? Abre-se portais pelo fato de ter muita oração num só lugar, né? Então, quanto mais você ora num lugar só, né? Abre-se um portal naquele lugar e fica muito sensível somente aquele local, naquele lugar. Amém? E aqui eu estava falando de portais e agora eu vou falar sobre os pontos de acesso. O que são pontos de acesso, né? Eu ouvi falar, né, de pessoas até mesmo que falaram, não a primeira vez, não escutei isso aqui pela primeira vez, mas já tinha ouvido já pessoas falar a respeito disso aqui, né? Até mesmo de pessoas que falam o seguinte, né? Eu vou deixar, né? Eu ouvi falar isso aqui de um pastor querido que falou isso para mim, né? Que uma outra pessoa tinha comentado com ele, falou, eu vou deixar meu anjo lá, né? Para poder ficar orando, alguma coisinha, acho que era, ficar orando por você, para me conseguir ter um ponto de acesso para eu poder estar lá orando, alguma coisa assim, se eu não me engano. Ou seja, pontos de acesso. No caso, a pessoa vem, né, entra lá na casa da pessoa em espírito para estar vigiando a pessoa. Para mim, eu entendo isso, né? Ou seja, e eu quero que vocês entendam aqui, né? Quero que vocês entendam isso aqui, porque isso aqui vai servir realmente para vocês entenderem algo aqui que realmente, uma vez que você der autoridade para que essa pessoa possa entrar em viagem astral, porque isso aí para mim é viagem astral, cara. Isso aqui para mim é viagem astral. Não tem esses papos aí, de eu colocar um anjo, alguma coisa para poder ficar lá dentro da sua casa para poder estar orando, alguma coisa assim, né? Eu já ouvi papo de pessoas que falam esse tipo de coisa, falaram esse tipo de coisa. Isso aí para mim não existe, né? Isso aí para mim é falcatrua, porque o tanto de satanista e bruxo que eu já ouvi fazendo esse tipo de coisas, né? E eu vou ensinar, vou falar isso aqui para vocês de como isso funciona, né? Eu posso falar sobre isso aqui porque eu já vi isso aqui acontecendo. E eu orei com pessoas para quebrar isso, né? O Espírito Santo pedindo, orando ao Espírito Santo para que ele revelasse aonde estava, né, o amuleto, o objeto ao qual a pessoa recebeu, né, na sua vida, né, permitindo que aquele bruxo satanista conseguisse entrar na sua casa, né, através de viagem astral. Até mesmo em filmes, né, em filmes, acontecem cenas como essa, né? Eu no caso assistia filmes de terror por conta da minha mãe e os irmãos também gostavam muito, não sei porquê, mas depois que converteram não assiste mais essas porcariadas porque realmente não traz edificação para nós, né? Realmente, mas naquele tempo, né, quando nós assistimos até mesmo filmes como esse, vou dar um nome aqui, Invocação do Mal, né? Só o nome já é cabuloso, né? Mas só que eram dois, né, um casal, né, de um homem e uma mulher, um casal, que eles faziam exorcismo, né, expulsando demônios, né, de pessoas. E aconteceu num caso, assim, numa cena do filme que me chamou muita atenção, né? Até mesmo em situações como essa, o Senhor, ele fala, cara, você aprende até mesmo em situações como essa. E uma das cenas do filme que ocorreu, que me chamou muita atenção, foi que essa mulher que ia expulsar o demônio dessa menina, que ia fazer o exorcismo, olha o que aconteceu. Ela é profeta, né? Pra mim, identificando assim, olhando já no filme, né? Já identificando, deu pra ver realmente que a mulher era profetisa, porque ela tinha visão aberta. Ela conseguia olhar pra uma pessoa e ela via o demônio atrás da pessoa. Ou seja, ela tinha visão aberta, ela conseguia ver, né? E aí chamaram esse casal pra ir lá na casa, eles pegaram e entraram lá na casa para dar uma olhada e tudo mais, e ela já olhando assim, né, olhando pela casa para ver se achou alguma coisa, e ela encontrou lá, achou lá um capetinha que estava lá, né, escondido lá dentro da casa e tudo mais. E é o que ocorreu. Ocorreu que a família que estava lá na casa, eles não entendiam muito a respeito desse assunto, eles achavam que era coisa da cabeça das crianças, porque as crianças que começaram a ver as manifestações dentro da casa, e aí tentaram alertar os pais como não são cristãos, nada, não acreditavam nada disso. E aí, por conta de verem as crianças muito assustadas,
né, acabaram contratando, chamando esse casal aí para ver se tinha alguma coisa realmente sobre a casa, né, no filme. Eles foram lá fazer uma visita e tudo mais, e essa mulher viu, né, e tinha lá um capetinha lá, né, que estava lá dentro da casa, e acabou que essa entidade, né, entrou dentro da mãe, né, das crianças, da família lá, entrou dentro da mãe e começou a influenciar muito, entrando dentro da mãe, se invocando lá dentro da mãe, né, e acabou que essa mulher foi lá, identificou o demônio, viu lá, né, que estava se manifestando, que estava dentro da mulher lá da casa, e aí ela pegou, foi querer encontrar a essência, como tinha acontecido, né, como que aquele demônio estava, né, como ele conseguiu entrar naquela casa. E aí essa mulher que tem a visão aberta, ela foi até no porão da casa e ela descobriu, né, como ela tem a visão aberta, ela foi até lá no porão da casa e ela descobriu como aquela entidade tinha entrado lá dentro da casa, que era através de uma mulher que tinha se enforcado no porão da casa, se enforcou no porão da casa. E aí ela viu, né, o cadáver lá enforcado, com a visão aberta assim, tudo mais. E o demônio, no caso, estava ali dentro da casa, né? Ele não tinha sido expulso, estava ali ainda, né? E ela viu com a visão aberta, assim, o cadáver assim pendurado, enforcado e tudo mais. E quando ela foi no porão, ela viu a manifestação ali do capiroto que estava lá no porão da casa. E como ela se assustou, olha isso, como ela se assustou, porque a entidade vem assim no filme, né? Apareceu assim na frente dela, se assustou, ela saiu correndo dentro do porão, só que quando ela se virou para sair do porão, olha isso, preste atenção. Quando ela se virou para sair do porão correndo, pelo fato de ter se assustado, ela tinha um bracelete aqui no seu braço, que eu acho que era bracelete que ela tinha ganhado de um ente familiar, alguma coisa assim, que tinha, eu acho que a família dela, se não me engano, eu acho que estava sendo bracelete pendurado, mas tinha alguma relação entre ela e a família, entendeu? No bracelete. Tinha tipo, era um pligente assim que tinha família, né? A família, tipo, era ela, o marido dela e as filhas, né? Desse casal. E tava assim, bracelete no braço dela. E quando ela foi sair, o bracelete ficou pendurado, né? Foi arrancado o braço dela e ficou pendurado no porão, aonde ela tinha visto, né? Essa mulher que tinha se enforcado, né? Que ficou a entidade dentro da casa. E ela pegou, saiu correndo e não viu, né? Que o pligente tinha sido arrancado do braço dela e ficou pendurado ali. O que aconteceu? Ela viu a cena toda, alertou a família que realmente tinha uma entidade ali na casa e tudo mais. E eles voltaram para casa, né? Eles voltaram para casa deles. E quando eles voltaram para casa deles, aquela entidade que estava lá na outra casa conseguiu acessar a casa daquela mulher por conta daquele pligente, por conta daquela correntinha que estava ali no pulso dela, que aí depois ela foi se lembrar que quando ela saiu correndo, né, ela foi olhar para o braço, ela viu que já não estava mais no pulso dela a correntezinha, e ela se lembrou que quando ela saiu do porão, a correntezinha estourou e ficou presa lá no porão da casa onde estava aquela entidade. Ou seja, formou-se um ponto de acesso. Ou seja, aquela entidade que estava naquela casa conseguiu ir naquela casa daquela mulher, né? Daquela mulher, conseguir lá ficar aterrorizando, conseguindo influenciar, dando medo, né? Colocando medo naquela mulher por conta desse ponto de acesso. E aí, quando eu vi aquela cena, eu falei, uau, que forte isso, cara. Que forte isso aqui. E aí, eu estudando e me aprofundando mais a respeito desse assunto, você vai ver que realmente isso existe no mundo espiritual. Até mesmo de bruxos e satanistas que fazem esse tipo de coisa, né? Entregando até mesmo presentes que às vezes para uma pessoa pode parecer inocente. Por isso que você precisa ficar muito esperto, cara. Muito esperto com isso. Muito esperto com isso. Eu já fico já muito ligado com isso aqui, porque isso aqui é batata, cara, para acontecer. Gente que não tem discernimento, não tem entendimento acerca dessas coisas aqui, cai rapidinho nessa cilada, né, de influência de satanistas e bruxos que fazem esse tipo de coisa. Às vezes vão dar um amuleto, cara, um amuleto, né, às vezes ali como, né, para algumas pessoas isso vai parecer até mesmo um presente inocente. Vou dar um exemplo aqui, né, alguma pessoa às vezes numa igreja, algum local, às vezes pode estar ali disfarçado, né, como um satanista, um bruxo está ali disfarçado, e eles chegam ali para você e às vezes falam assim, meu, eu senti te dar esse presentinho aqui. E às vezes você vai olhar, né, não sei se você já viu isso, né, eu já vi isso acontecendo já. Aquele chofarzinho, é um chofarzinho pequenininho assim que você pendura no chaveiro, né, é um chaveirinho, né, de um chofarzinho. E vai lá e entrega para você, e você, meu, que bonitinho, né, e você vai lá e aceita, né, você vai e aceita e leva para sua casa, ou você pendura lá na chave, né, da sua casa, né, ou do seu carro, você vai lá e pendurou, né, aceitou todo o seu coração, que para você foi uma inocência, né, você aceitou como gratidão por quando aquela pessoa dá para você ali, né, mas você não tem o entendimento, você não sabe o que significou aquilo, né, no mundo espiritual, ou seja, aí você aceitou aquilo e talvez aquela pessoa seja ali, né, um satanista, um bruxo, ele foi lá e te entregou aquilo, ele conseguiu criar um ponto de acesso, agora para conseguir entrar lá na sua casa, né,
para conseguir influenciar na sua vida. Ele foi lá e conseguiu entrar. Tá entendendo? Por isso que eu falei que essa transmissão aqui ia ser uma transmissão pesada, cara, das coisas que iriam ser ditas aqui. Por isso que eu falei, pega o caderno, pega a caneta para anotar alguma das coisas aí que iriam ser ditas, né, para você ficar esperto com isso. Porque um monte de gente que eu já vi cair nessa cilada, né, e depois acabo recebendo aí setas malignas ou até mesmo influências, né, desses satanistas, desses bruxos que não tem o que fazer, né, e realmente ficam aterrorizando os filhos de Deus, fazendo esse tipo de coisa, realmente para destruir os filhos e filhas de Deus, fazendo esse tipo de coisa. E eles vêm na maior inocência, cara. As pessoas pensam que eles vão vir com tridente, com um rabo, com um dente, com aquela cara de monstro e tudo mais. Querido, bruxos satanistas, eles se filtram, vão ali se filtrar no meio das pessoas como crentes normais, de terno e gravata. Eles dão dízimo, dão oferta e estão lá infiltrados. E as pessoas nem sabem disso. As pessoas pensam que é um homem de Deus que está lá. Na verdade, é um baita de um satanista, um bruxo que está lá infiltrado. As pessoas, por falta de conhecimento, discernimento de espírito, a pessoa não consegue reconhecer, a pessoa não reconhece. E aí, só pelo fato de estar com terno, uma gravata e bem bonitinho, a pessoa pensa que é um servo, um homem ou uma mulher de Deus, né, que está lá infiltrado ali no meio, ali, tentando realmente, né, levar todos pro abismo, né, fazendo esse tipo de coisa. Então eu já vi muitos cair nessa cilada aí, cara, por conta de discernimento de espírito, a pessoa não saber discernir, ou pelo fato do conhecimento. Cara, você tem que ficar com o olho muito aberto, e principalmente se passa a acontecer na vida de pessoas que já sabem o significado realmente da unção, do crescimento espiritual, e das pessoas que se encontram com o seu chamado, das pessoas que têm entendimento acerca do seu ministério, do seu chamado, que já se encontraram em Deus, descobriram a sua identidade, sabem quem são em Cristo Jesus. Essas pessoas vão se tornar mais visíveis no mundo espiritual. Ou seja, os demônios vão atentar, né, os seus olhos mais para essa galera aí, para essas pessoas que realmente já se encontraram na sua identidade. Você pensa, Satanás e os demônios não vão perder tempo com pessoas que estão lá, né, numa denominação apenas cumprindo requisitos religiosos, né? Apenas indo para uma igreja, né, apenas para lá entregar o seu dízimo, a sua oferta, para receber a sua vitória. Eles não vão perder tempo com essa galera aí não, querido, né? Eu já digo isso aqui na lata, porque realmente eles não vão perder tempo com isso aqui, com essa galera aí não, né? Eles vão perder tempo realmente com aquelas pessoas que estão maduras, para aquelas pessoas que estão querendo um crescimento espiritual na sua vida, para repassar isso para muitas mais pessoas, para que todos venham a ser treinados, preparados, maduros realmente, para trazer essa atmosfera de sinais, prodígios e maravilhas, para que muitas almas venham a se render ao Senhor Jesus. Amém? É para isso que realmente serve as mentorias, as escolas dos profetas, esses ensinos, realmente desses investimentos que a pessoa investe, né, na sua vida para crescimento espiritual, para que a pessoa venha entender realmente, né, acerca dessas chaves, para a pessoa realmente não cair nessas ciladas, né? Agora você está entendendo agora? E eu já lidei já com casos de pessoas que caíram com essa cilada aí, né? Pessoas que foram influenciadas a respeito disso aí, né? A pessoa chegou lá, né? A pessoa entrou numa denominação, numa igreja, né? Que tava ali, que tinha bruxos e satanistas infiltrados no meio da liderança, né? E como isso ocorre? E aí a pessoa vai perguntar o seguinte: mas como é que esses camaradas, como é que essa galera consegue entrar dentro de uma igreja e não são manifestos? Se o próprio Satanás conseguiu entrar na presença de Deus, assim como diz no livro de Jó, que ele entrou na presença de Deus juntamente com os filhos de Deus, os anjos do Senhor, ele entrou na presença do Senhor. E o Senhor falou para ele: Satanás, de onde você vem? De onde você vem? E ele respondeu: eu estou rodeando a terra e passeando por ela. E ele entrou, cara, simplesmente na presença do Senhor. Imagina, pô, na minha cabeça eu penso, poxa, como é que ele não foi fumegado? Como é que ele não morreu ali na hora, né? Ele tem esse acesso, ele entrou, né? Entrou lá. Agora imagina, cara, satanistas e bruxos, o que eles não podem fazer dentro de uma igreja? Se eles entram na presença de Deus, na presença do próprio Senhor, cara, se ele entrou na presença do próprio Senhor, que é santo, puro, magnífico, imagina, com o esplendor da sua glória. Imagina numa igreja, cara, numa denominação. Você acha que eles não vão conseguir entrar? É óbvio que vai conseguir entrar. Imagina, né? Hoje na situação de como está nesses dias aí, dos pastores e líderes nem querer mais um crescimento espiritual sobre a sua vida, de não querer saber a respeito desses assuntos, né? E por conta disso estão aí realmente nessa vida, né, rasa, né, de não se aprofundar em níveis ainda maiores, querem só ficar nessa vida rasa e não querem realmente ter esse crescimento espiritual. Os demônios não vão perder tempo com essa galera, querido. Não vai perder tempo.
né? E eles vão ainda se juntar juntamente com essa galera aí, porque eles não querem crescimento espiritual, né? Os demônios vão se juntar com essa galera aí, o que você acha que vai acontecer? Vão influenciar. Entenda, uma vez que essas potestades, esses demônios conseguem entrar na liderança de uma igreja, Deus, ele respeita a autoridade. Se o pastor ou o líder permitir que esses satanistas ou bruxos consigam entrar na liderança, Deus, ele vai respeitar. Mesmo sabendo que aquela entidade está ali no meio, Deus, ele respeita porque a liderança aceitou. É sério isso, cara. Deus, ele aceita porque a liderança aceitou aquele indivíduo estar ali no meio. E como isso ocorre, né? Muito fácil. Eles vêm, né, se fazem de bonzinho, entram ali na igreja, começam a ajudar aqui, começam a ajudar ele a pegar a confiança do líder, né, do pastor. Posso varrer aqui, começa a varrer ali a igreja, vai limpando o banheiro, lavando a louça, fazendo isso, fazendo aquilo, pegando confiança, né, entregando uma ofertinha aqui, uma ofertinha ali, pegando confiança devagarzinho, né, até conseguir receber um carguinho aqui, um cargo ali, e de repente o pastor vai e passa essa pessoa lá para cima do altar. Uma vez que o pastor ou o líder lá passou esse camarada para cima do altar, que entregou uma autoridade, um ofício para esse camarada, ele vai gerar influência sobre o ambiente. Ele vai gerar influência sobre o ambiente, cara, porque o pastor, o anjo da igreja, passou ou delegou uma autoridade para esse indivíduo. Ele vai gerar influência na igreja toda. Porque o anjo da igreja, o pastor, dividiu a mesma autoridade com esse camarada. Entendeu agora? E eles fazem dessa forma, cara. Por isso que eu posso falar para você que existem denominações, igrejas e tudo mais que estão realmente com as entidades aí dentro de igrejas, espírito de Mamon, espírito de Jezabel e outros por aí vai, que estão lá infiltrados realmente, né, no meio dessas pessoas que estão realmente estão com falta realmente de discernimento de espírito, que não querem se aprofundar. O que eu digo assim de falta de discernimento de espírito, eu quero resumir assim, que é, né, eu posso falar assim que é falta de discernimento de espírito, mas na verdade é crescimento espiritual. Pessoas que querem viver no raso. Porque se as pessoas realmente esses líderes e pastores, se realmente quisessem, né, alcançar níveis maiores em Deus, quisessem viver o extraordinário de Deus na sua vida, você pode ter certeza que não ia passar nenhum desses aí na porta, né? Nenhum desses aí iria conseguir passar na porta de uma igreja, né? Sem ser manifesto. Você pode ter plena certeza disso, cara. Você pode ter plena certeza disso. Depoimento que eu ouvi, né? Deixa eu me lembrar de quem aqui, eu acho que foi do Daniel Mastral, se eu não me engano, que ele contou isso aqui, um testemunho que ele falou, muito forte, cara. Eu achei muito forte aquilo e guardei para mim aquilo, né? Como um testemunho, né? Como uma chave, né? Também, né? Um testemunho e uma chave também, que eu ouvi ele falar aquilo, né? Que ele falou que no tempo que ele era satanista, né, ele falou que ele estava fazendo lá uma obra e tudo mais, só que tinha uma igreja ali próximo ali que realmente estava alinhada, né, estava alinhada realmente pelo menos o anjo da igreja, né, o pastor ele estava alinhado ali, né, ele estava incomodando, né, o ritual que eles estavam fazendo ali, né, o Daniel Mastral contou assim do ritual que eles estavam fazendo ali, né, e acendeu meio que algo ali que estava, né, interrompendo a energia, né, que eles estavam querendo fazer naquele momento, né, os satanistas ali, né. E aí o Daniel Mastral pegou e convocou lá os camaradas lá para eles lá entrar na igreja para fazer um negócio ali para quebrar, né, a igreja, né, tentar entrar lá para quebrar aquilo, para que eles conseguissem fazer a obra que eles queriam fazer ali, né, naquele momento. E aí eles pegaram, foram lá, entraram, né, entrou ele, mais uns cinco camaradas lá pegaram, entraram lá dentro da igreja, eles pegaram, entraram, né, e ele até mesmo comentou que as pessoas pensam, né, que quando os satanistas entram numa igreja, eles entram lá com tridente, ou até mesmo com pentagrama e outras coisas. Ele falou que não é assim, né? Não é dessa forma, para você ver como eles são estratégicos, né? Entraram dentro de uma igreja normal, né? Voltou, gente?
Vê se voltou o áudio pra mim, fazendo favor. Comenta nos comentários aqui. Fazendo favor. Voltou? Voltou? Voltou. Uhum. Tá. Voltou. Vamos lá, gente. E ele falou o seguinte, né? Ele falou que quando eles entraram, né? Eles não vão entrar lá querer, né? Falar o seguinte, né? Que as pessoas falavam, vão entrar com tridente e tudo mais, de satanista. Não é dessa forma, né? Eles entram normal lá dentro do local, né? Eles entraram para querer realmente atacar eles lá dentro, né? Ele falando assim, né? Eu só escutando aquilo, né? Ele pegou e falou que quando eles entraram lá, né? Eles entraram lá no local e aí ele pensou assim, poxa, entraram, né? Ninguém viu nada, né? Não foi manifesto nada. Mas só que naquele momento os obreiros e tudo mais não viram nada. Mas só que naquele dia o pastor presidente, né, estava ministrando lá na igreja. E o pastor, ele tinha um discernimento de espírito, ele estava afiado, tinha um discernimento de espírito. E quando eles entraram dentro da igreja, o pastor sentiu, através de uma revelação do Espírito Santo, e o pastor falou o seguinte, olha, entraram pessoas aqui com má influência no seu coração. Ele não falou que era satanista, não falou que era bruxo, falou nada, ele só falou que eram pessoas com má influência no coração. Entraram ali dentro do local. E ele pegou e falou o seguinte, fechem as portas, pega o óleo ungido e façam filas de oração, porque a gente vai ungir cada pessoa que está aqui e orar por cada pessoa. E aí eles pensaram, putz, agora lascou, né? Vixe, agora lascou, né? E aí fizeram filas de oração, estava orando o pastor e os outros obreiros estavam orando ali por cada pessoa, pegando óleo, selando a pessoa com óleo e orando por cada pessoa. E aí os Daniel Mastral e os satanistas lá ficaram doidinhos, pensaram, e agora lascou, né? Vai manifestar aqui, ficaram doidos sim. E aí a entidade que estava sobre ele, né, sobre o Daniel Mastral, pegou e falou para ele, olha, vai naquela, não se preocupa, né? Vai naquela fila ali e tal, e receba a oração daquele homem ali, ó, daquele homem que era o tesoureiro da igreja, né? Ele falou, a entidade falou para ele, falou, receba a oração daquele tesoureiro ali da igreja, né? Porque ele é o tesoureiro da igreja, e ele está roubando da igreja, né? Ou seja, ele tem brecha, ele não tem autoridade, por isso que não vai manifestar. Cara, quando ele falou aquilo ali, né? Quando ele falou aquilo ali, já deu um estralo assim, eu falei, meu Deus, que forte isso, cara. Que forte isso aqui, cara. Que forte isso. Olha, a própria entidade, cara, falou para ele. Isso aqui foi depoimento dele mesmo, ele falou isso, né? Falou que a entidade falou para ele se fincar ali naquela fila de oração com aquele tesoureiro que estaria orando pelas pessoas naquela fila ali e tal, né? Que era o tesoureiro que estava orando, né? Por aquelas pessoas, né? Ele estava com o óleo na mão orando por aquelas pessoas, mas não ia manifestar, porque ele não tinha autoridade, porque ele estava roubando da igreja, né? Ou seja, ele não tinha a autoridade para manifestar aquela entidade que estava sobre ele, né? Então não iria manifestar. Para você ver como isso é forte, cara. Como isso é forte. Isso aqui é muito forte. Aham. Meu Deus. Vamos lá. E eu tô falando isso aqui só para você entender um pouquinho, né? Mas deixa eu voltar aqui, já antes da gente finalizar aqui essa live aqui, amém, gente? Mas tá legal, né? Tá legal os assuntos. Eu falei que ia ser algo assim, que ia ser profundo, cara. Algumas pessoas talvez não iriam entender, outras iriam, né? Mas veja e reveja essa live. Em nome de Jesus, para você compreender, anote as coisas que estarão sendo ditas aqui, das coisas que já foram ditas aqui, vai anotando, gente, anote, porque isso aqui é conteúdo de ouro, realmente, né? Isso aqui demorou realmente para eu aprender a respeito disso aqui tudo, é algo assim que você não vai encontrar em qualquer lugar, porque quem sabe, ou tem pessoas que nem sabem, né, a respeito desse assunto, ou quem sabe não fala, e tem muitos que nem sabem a respeito desse conteúdo, né? Coisas profundas assim como essa, você vai ver que realmente existem coisas profundas, conteúdos profundos, amém? Você vai ver que existe, cara, né? Por isso que serve realmente as escolas dos profetas, mentoria, cursos, por isso que você vai ver que realmente existe isso, né? Para aquelas pessoas que realmente querem se aprofundar realmente ainda mais em Deus, através da graça e do conhecimento, né? Você busca por isso. A pessoa que quer mesmo, que toma um posicionamento, essa pessoa corre atrás, essa pessoa busca. Aquelas que não querem são as pessoas que ficarão no raso. Então Satanás e os demônios nem vão perder tempo com essas pessoas aí. Realmente, não vão perder tempo com essa galera aí, né? Porque realmente, o que essas pessoas realmente estão, né, somando no reino de Deus? Estão somando nada, né? Estão apenas cumprindo o requisito religioso. Até Satanás pode entrar ali, né? Demônios podem entrar dentro de uma igreja e se fingir de cristãos, né? Entregar o dízimo, entregar
ofertas e participar ali como se fosse um cristão, uma pessoa normal, né? Até eles podem fazer isso, né? O que eles não podem fazer é realmente a transformação de pessoas através do evangelho, que será ministrado através de demonstração de espírito e de poder, né? Isso é uma das coisas ao qual eles não podem fazer. E é uma das coisas ao qual você, filho de Deus, filha de Deus, irá fazer, né? Irá começar a demonstrar esse evangelho através de sinais, prodígios e maravilhas, para que as pessoas venham a ver esses sinais acontecer através da sua vida e venha acontecer a conversão de almas, né? Almas venham a se converter ao Senhor Jesus Cristo e você vai glorificar o nome de Jesus através dessas manifestações que vão ocorrer através da sua vida. Meu irmão e minha irmã, aleluia! Aí é que está a chave, o manto do conhecimento, né? Aquele que desfruta do conhecimento, aquele que obtém o conhecimento dentro de si, vai desfrutar do resultado. Se você não sabe, você não desfruta. Se você sabe, você vai desfrutar, né? Enquanto muitos lá estarão ainda na fila da bênção, você já estará mergulhando na bênção, né? As bênçãos, na verdade, estarão correndo atrás de você, né? E você realmente só irá desfrutar realmente daquilo ao qual as pessoas estarão correndo para alcançar, né? E você já estará tendo aquilo lá faz tempo, né? Aquilo, na verdade, você nem vai precisar correr atrás daquilo. Aquilo é que vai correr atrás de você, né? Aquilo que muitos buscam, aquilo que muitos estão buscando e tudo mais, que é a bênção e tudo mais, na verdade, isso vai estar correndo atrás de você, né? Você vai ter que correr disso, porque isso vai perseguir você, pelo fato de você cumprir o seu chamado, o seu ofício, né? Pelo fato de você estar investindo no seu ministério, pelo fato de você estar adquirindo conhecimento e realmente trazendo isso à tona, né? Executando, trazendo isso à tona, fazendo isso se tornar real na sua vida. Não somente você ouvir, mas você colocar em prática. Amém? E, gente, esse ponto de acesso é terrível, cara. Como eu falei ali, realmente esses pontos de acesso que ocorrem através de presentes, né? Que ocorre, às vezes a pessoa aceita na inocência, né? Através disso, mas realmente não caia nessa cilada. Realmente não caia nessa cilada. Já corte a pessoa, se a pessoa falar, deixar o anjo ali para guardar e tudo mais, não caia nisso, querido, não caia. Eu fico muito pé atrás, cara, até mesmo, né, nessa busca mais intensa para adquirir e ter realmente essa intimidade com o Espírito Santo, você vai perceber que realmente a intimidade que você adquire com o Espírito Santo é você se relacionando com Ele a todo momento, de você perguntar para Ele se a roupa a qual você deve sair, né? Por exemplo, você vai sair para algum lugar, você se comunica com o Senhor Espírito Santo, você fala, Senhor, qual roupa que eu devo escolher? E Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar, te dar sentimentos, ou você fala, eu devo com essa roupa aqui, e você vai sentir uma testificação, talvez você não ouça uma voz, mas você recebe uma testificação. Depois, conforme o tempo, você vai começando a melhorar o seu ritmo de intimidade com Ele, você passa a abrir os seus ouvidos espirituais, você passa a ouvi-lo, né, a falar com você, e você vai realmente forçando para querer ouvir, né, Ele falar com você. Se você não se esforçar, né, realmente, né, você não vai conseguir ouvi-lo, né? As pessoas que conseguem ouvir ao Senhor falar consigo mesmo, né, com a pessoa, são aquelas pessoas que vão realmente se comunicar, né? Mesma coisa somos nós, né? Se eu não mandar uma mensagem para uma pessoa, não ficar puxando papo com aquela pessoa, essa pessoa não vai falar comigo, né? Porque eu não estou dando interesse, não estou se comunicando, não estou falando com aquela pessoa, né? Simplesmente aquela pessoa não vai se falar comigo ali e tudo mais, né? Eu vou ficar ali totalmente no vácuo ali, sem receber uma resposta. Mas se eu começar a se comunicar com aquela pessoa, começar a mandar mensagem, ligar e falar isso, falar aquilo, né? Aquela pessoa vai gerar um vínculo ali de intimidade, vai começar a conversar e vai começar a se relacionar, vai começar a conversar e tudo mais. A mesma coisa somos nós com a pessoa do Espírito Santo. Quando nós demonstramos a atitude do interesse, né? Ele vai enxergar realmente a pureza do coração de cada um, né? Aqueles que vão se determinar realmente a buscá-lo de todo o seu coração, de realmente, né, começar a conversar com ele, né? Até mesmo naquilo ao qual você vai comer, naquilo ao qual você vai vestir, se você deve sair ou não. Senhor, eu devo ir naquela conferência, Senhor, eu devo ir no mercado, Senhor, eu devo ir aqui, eu posso beber isso, Senhor, eu posso falar com essa pessoa, eu posso atender essa ligação. Você conversa com ele nos mínimos detalhes. E é ali onde você vai começar a gerar os primeiros contatos com o Senhor, de você começar a ouvi-lo, de você começar a ser instruído por ele, de você começar a compreender de como é ouvir o Senhor falar com você, através dessa intimidade que você vai gerar com ele dia após
dia. Tá percebendo? Ou seja, não é somente no seu quartinho de oração, né? Quando você vai lá orar, é todo momento, né? Isso, na verdade, no quartinho de oração é comunhão com o Espírito, né? Você estar no seu quartinho de oração. A intimidade é todo momento, né? Desde o momento que você acordar até você ir dormir. Isso é intimidade. No dia todo você vai se relacionando com Ele, conversando com o Espírito Santo. Conversando, cara, conversando, tirando momentos, períodos, até mesmo de caminhada. Você vai caminhar sozinho, falando em línguas estranhas, conversando com o Espírito Santo, se comunicando com Ele. Não é porque Ele não quer falar com você, é você que ainda não consegue ouvi-lo. Porque nós nos esforçamos. Assim como eu digo também a respeito desse versículo, né, o qual muitos conhecem em Mateus, no livro de Mateus 11, 12, se não me engano, que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Né? As pessoas que realmente irão se esforçar são as pessoas que realmente irão conseguir receber disso. Amém, gente? Deixa eu ver aqui. Senhor, tudo bem? Senhor, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, quer ver? Minha prima satanista vai na macumbaria e recebe entidades e ontem ela queria dar um coelho de estimação para o meu filho. Eu senti que era algo consagrado, não aceitei. Pois é, isso aí são pontos de acesso, como eu tinha falado ali, né? Isso aqui é ponto de acesso, ó. Pontos de acesso. Meu, já vi isso aqui acontecer direto já. Situações como essa aqui. Às vezes tem pessoas que não entendem a respeito disso aqui, né? Ocorre isso realmente, né? Até mesmo, deixa eu ver aqui. Acho que a Cláudia falou ali, né? Minha prima é satanista, vai na macumbaria e recebe entidades. Ontem ela queria dar um coelho de estimação para o meu filho. Eu senti que era algo consagrado e não aceitei. Tá vendo? Meu, gente, se eu falar para vocês de situações que ocorreu como essa, de pessoas que entraram em contato, até mesmo pedindo oração referente a isso, para quebrar isso, né? Pessoas que realmente não têm discernimento de espírito, realmente, né? As pessoas que não entendem a respeito desses assuntos, pessoas caem com facilidade, né, por conta disso aí, né, de satanistas e bruxos influenciar para querer realmente detonar os filhos e filhas de Deus através disso, né, criando esses pontos de acesso. Essa projeção astral que realmente ocorre desses satanistas, né, bruxos que fazem esse tipo de coisa, de arrebatamento em espírito e conseguir entrar na casa de pessoas, isso aí é sério, cara. Isso aí de pessoas que eu já ouvi relatos e já ocorreu situações como essa, né, de realmente a pessoa ela vem na inocência, né, como eu acabei de falar ali, né, a pessoa ela vem na inocência realmente querer dar algo para a pessoa, né, às vezes é um amuletozinho, um amuleto, né, ou algo do tipo, a pessoa recebe ali realmente todo o coração, né, porque foi um presente, né, a pessoa foi ali e recebeu, né, e aquilo realmente foi um ponto de acesso, a pessoa recebeu, dando autoridade para aquela pessoa conseguir às vezes entrar no lar da pessoa, né, a pessoa consegue entrar, esse satanista consegue entrar no lar da pessoa, influenciar, através de influência daquele amuleto, daquilo ao qual a pessoa recebeu. Né, a pessoa vai lá, esse satanista consegue entrar e influenciar a vida dessa pessoa. É eu que tá, né? Isso é perigoso, cara. É perigoso demais. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi o pastor Ricardo que falou, né? Deixa eu ver aqui. Um anjo de guerra para guerrear no seu favor. Sim. Aquilo que eu tinha falado, né? Deixa eu ver. O pastor Ricardo tinha comentado isso aqui, né? Ele tinha falado a respeito disso ali também. Ele comentou comigo pelo WhatsApp, mandou mensagem falando a respeito disso, né? Que uma tal pessoa falou para ele disso, né? Acho que eu não me lembro muito bem aqui da mensagem que ele falou, mas era alguma coisa de um anjo, né? De um anjo que ia estar dentro da casa dele. Eu acho que era, se não me engano. Cara, eu já não confio muito nisso, né? Eu fico muito com o pé atrás a respeito disso, né? Porque, olha, o que tem de, né?
que tem de influência aí de satanistas infiltrados dentro de igrejas é terrível, cara, né? Que estão aí realmente infiltrados dentro de locais aí que se finge, né? Que estão aí infiltrados, que influenciam a respeito de